Salve, salve, galera! Para! Primeiramente, queria saber como vai você, como vocês estão. Estou preocupado, né, por causa dessa pandemia que assola o mundo inteiro, principalmente o nosso país, né? E hoje em dia a gente fica preocupado com tantas coisas e a gente esquece do mais simples, das coisas mais simples. Quer saber como o seu próximo está, como é que ele está, se está bem, se não está. Se você não estiver bem, deixa o seu nome, o seu comentário, que eu estarei orando por você. Mas espero em Deus que todos estejam bem. E se você perdeu algum parente, algum amigo, por causa dessa pandemia aí, eu peço que Deus te fortaleça, te encha de força, que o Espírito Santo console o seu coração, tá bom? E vamos lá, vamos pro vídeo, tá bom? Eu vou estar lendo aqui em Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Uma breve saudação aí para vocês meditarem na palavra de Deus, tá bom? E a palavra do Senhor fala assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Glória a Deus, aleluias. E para começar, muitos falam assim, falam salvar, salvação, mas muitos não entendem. Salvar o quê? Eu vou ser salvo de quê? E como eu também não entendia, né, que eu não conhecia a verdade. E a palavra do Senhor fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu vou fazer uma breve retrospectiva, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Então, Deus fez o homem, imagem e semelhança de Deus. E Deus o criou o homem, né? E depois fez a mulher através da costela de Adão. E o homem se chamava Adão, né? E Deus fez o homem para o homem viver com Deus, para o homem adorar a Deus, para o homem fazer as coisas de Deus, para viver com Deus. Só que por causa de uma desobediência, que Deus falou para eles: vocês podem comer qualquer fruto que tem aqui no jardim do Éden, pode comer maçã, pode comer manga, pode comer uva, pode comer melancia, pode comer morango, que fruta que você desejar, menos essa fruta aqui. Essa fruta
é da ciência, do bem e do mal. Menos essa, vocês podereis comer. E eles acabaram desobedecendo, por causa que o diabo foi atentar a eles, né? Falou assim, não, Deus não quer que vocês conheçam tudo. Coma dessa fruta aí que vocês vão saber de tudo, né? E o diabo é astuto. Ele colocou a curiosidade, né, na mente e nos corações de Adão e Eva. E infelizmente eles desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto. E a partir daquele fruto que eles comeram, e por causa da desobediência deles, veio o pecado no mundo. Né? Porque não, eles eram homens santos. Adão e Eva eram santos. Eles não tinham pecado. Eles não tinham erro nenhum. Mas por causa da desobediência, eles pecaram. E aí veio o pecado no mundo. E aí, conforme eles tiveram Abel e Caim, e aí o pecado continuou. E Caim matou Abel. E daí veio o primeiro homicídio. E o pecado foi aumentando. Aí veio a prostituição, veio as duas cidades de Sodoma e Gomorra, que havia muita prostituição, muita idolatria, faziam sexo até com animais, aberrações, né? E Deus acabou com aquelas duas cidades. Mas mesmo assim, o ser humano continuou pecando, continuou no erro. Aí o cheiro do pecado estava incomodando a Deus, e Deus falou assim, não, eu vou acabar com esse mundo, eu não quero mais, e Deus ia mandar o dilúvio, como ele mandou. Só que aí Deus viu Noé, que obedecia a Deus, que andava nos caminhos de Deus, que matava a sua carne, como aqui falou na palavra de Deus. E Deus pegou e falou assim, não, eu vou acabar com todos eles, mas vou deixar Noé e sua família. Aí Deus mandou o dilúvio, como todos conhecem, ou quem não conhece está conhecendo agora, e acabou com todos os seres humanos, exceto a Noé e sua família. Só que a família de Noé prevalicaram e começaram a pecar também. E pecaram, e continuou o pecado. E o cheiro do pecado começou de novo a incomodar a Deus. Começou a incomodar Deus. Aí Deus foi e falou com Moisés. Falou, Moisés, eu vou escrever essas duas tábuas aqui, os 10 mandamentos. E Deus deu as tábuas para Moisés, os 10 mandamentos para Moisés ordenar o povo, né? Depois que o povo tinha saído do Egito, como todos conhecem, e o povo ali, eles estavam adorando imagens, eles continuaram no pecado. Até Arão, o próprio irmão de Moisés, foi conveniente com isso. E Moisés, quando Deus viu aquilo, Deus já falou assim, não, vou acabar com todos de novo. Vou acabar com tudo. E Moisés intercedeu pelo povo. Moisés falou assim, não, Senhor, não faça isso, eu vou até eles lá e vou falar com eles, e eles vão se consertar, eles vão se arrepender. E Moisés foi, chegou lá, Moisés viu eles bebendo, enchendo a cara, adorando aquela imagem, aquele bezerro de ouro. Aí Moisés, com a ira que ele ficou, ele pegou as duas tábuas que Deus tinha escrevido, que eram duas rochas, duas pedras pesadas, né, escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. E Moisés pegou aquela pedra, mano, e tacou no chão e quebrou aquela pedra. E ele se irou, e ele falou, e Deus foi com Moisés, e ali Deus tirou aqueles idólatras. Falou assim, escolhe aí quem vai querer ficar com Deus e quem não vai. E Deus foi e acabou. Mas mesmo assim o povo continuou pecando, e Deus mandou os sacerdotes. E aí começou Deus a falar assim, não, vocês vão pegar a sua melhor ovelha, seu melhor gado, os pobres que não têm ovelha, não têm gado, pegue sua melhor pomba, seu melhor passarinho e leve para sacrificar em expiação pelo seu pecado.
E aí começaram a levar, e Deus foi perdoando o pecado do povo através desse sacrifício de animais. Só que o povo, como sempre, se inclinou para a carne. E o povo começou a relaxar. E o povo começou a fazer o que faziam antigamente. Não obedeceram a Deus. E aí começaram a levar animais machucados, animais, os piores animais para sacrifício, como se estivessem, sabe, nem aí pela hora do Brasil, nem aí pela hora do Brasil. E aí Deus pegou e falou assim, vou ter que acabar com o mundo. Eu acredito que Jesus ali naquela hora falou assim, não, Pai, envia-me a mim e eu vou morrer pelo aquele povo e vou tirar o pecado do mundo. E ali Deus pegou e enviou o seu Filho amado, seu único Filho, que esteve desde a fundação do planeta, do universo, desde o começo. E Jesus foi. E Jesus veio na terra. E Jesus ensinou. Jesus não só curou, Jesus não só ressuscitou, Jesus não fez só milagres, mas principalmente ele corrigiu o povo. Principalmente ele quis colocar o povo na direção do Pai. Aleluia. E ali ele morreu. E não houve sacrifício maior e nunca vai haver do que o de Jesus. O próprio Filho de Deus, ele encarnou, ele veio como homem, veio como eu, carne e osso. Como a palavra aqui em Romanos, capítulo 8, falou, o verbo vivo. Aleluia, ele deixou toda a sua glória. Ele deixou o seu poder, deixou a sua glória, deixou o seu reinado lá no céu de glória. Aleluias. E veio e nasceu numa família humilde, numa família simples. Aleluias. E foi criado numa família humilde. E ali ele foi ensinando aquele povo. E muitos não obedeceram. E por isso que levaram a Jesus para o matadouro. Levaram a Jesus até a cruz, até a morte de cruz. E Jesus morreu. E agora eu quero falar para vocês. Passado todos esses tempos que Jesus morreu para salvar a humanidade. E é por isso que Jesus quer salvar eu e você. E é por isso que eu prego a salvação. É por isso que eu falo da salvação. Porque se Cristo vive em mim, Cristo também quer viver em ti. Cristo também quer te libertar, quer te transformar, quer fazer você numa nova criatura. Mas que nem eu falei, passado alguns tempos do sacrifício de Jesus, e hoje que nós vemos no mundo, muitos continuam no pecado. Muitos continuam errantes, continuam na bebedice, na prostituição. E essa é para os jovens. Muitos jovens falam assim, vão ficar. Deus não quer que você fique com ninguém. Deus quer que você namore, quer que você case, quer que você seja só de um homem. Ou você quer homem, que você seja só de uma mulher. Entendeu? Deus quer isso, mas não, o jovem só quer ficar, aí fica com um, fica com outro, isso é prostituição. E o mundo está na prostituição, o Brasil está na prostituição. E hoje estamos vivendo essa pandemia. Aí muitos se perguntam, será que não foi Deus que mandou? Muitos falam assim, não, isso aí é coisa do diabo. Outros falam assim, não, é por causa é bomba nuclear, é bomba biológica que foram fazer e deu errado e acabou espalhando. E outros falam que é Deus. Como eu acredito que foi Deus que mandou essa pandemia. Para a gente poder olhar, meditar e pensar e se arrepender, né, dos nossos pecados. E agora é para muitos crentes que eu quero falar. Quantos que estão na igreja, quantos que estão ali, e como aquele povo que ofereciam os animais, né? Quantos hoje em dia nós se achegamos a Jesus? E quantos hoje em dia que não se achega mais, está na igreja, mas está vivendo uma religião, tá louvando, mas é da boca para fora, tá orando, mas é da boca para fora, tá pregando, mas não tá vivendo o que prega. Quantos já não acreditam mais no sacrifício? Quantos estão ali vivendo uma religião, vivendo uma religião, né?
Mas Cristo, ele não veio para a religião, ele não veio para fazer uma religião, para ter uma religião. Ele quer que nós vivamos em espírito, como a palavra em Romanos falou aqui. Deixai a carne fazer as obras do Espírito, viver em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra do Senhor fala aqui, para a gente viver uma nova vida debaixo da graça de Deus. Então ele quer que a gente se arrependa, ele quer que a gente dobre o nosso joelho, quer que a gente fale, Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou falho, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E é que eu faço, não é porque eu estou aqui levando a palavra, que eu sou santo, que eu sou perfeito. Eu falo que eu sou santo no sentido de ser separado do mundo, de viver com Deus. Mas eu não sou perfeito, eu sou pecador também. Sabe qual a diferença do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro e fiel? A diferença é que o cristão verdadeiro, ele se arrepende. O cristão verdadeiro, ele perdoa. O cristão verdadeiro, ele ama o seu próximo. Entendeu? Então não é religião. Não é religião. E muitos hoje em dia falam de religião, muitos da minha família mesmo, Alex, você fica falando das outras religiões, mas você tem que ver a sua religião. E eu não tenho religião, eu sigo a Cristo. Eu sigo a Jesus Cristo, eu não tenho religião. Eu sou da Assembleia de Deus, mas no céu de glória não vai ter Assembleia de Deus. Não vai ter congregação cristã. Não vai ter Deus é amor. Não vai ter a igreja batista, presbiteriana. Não vai ter placa de igreja lá em cima. Nós todos vamos estar lá juntos, louvando, exaltando ao Rei da Glória. Amém? Então, se você quer ir morar nesse céu de glória, se você quer viver uma vida diante de Deus, porque Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. E prova disso que Deus é o seu único Filho. E Jesus prova disso que Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então, não vamos esquecer disso. Então, em meio a essa pandemia, vamos dobrar nossos joelhos. Vamos falar com o Pai, vamos falar com Jesus, vamos nos arrepender de verdade. Não vamos fazer como os hipócritas na época de Jesus, que falavam a lei de Deus, que pregavam a lei de Deus, mas não viviam a lei de Deus. Vamos fazer como Paulo, que se arrependeu, que ele perseguiu o povo de Deus. E ele se arrependeu, ele viveu, e não houve pregador como ele, e nunca vai haver, que levou a palavra. E hoje em dia a gente vê a Bíblia, e as cartas mais escritas aqui são de Paulo, como Romanos foi escrito por Paulo. Então vamos ser como Paulo, vamos ser como Tiago, como Pedro, vamos ser como esses homens de Deus, como Maria, aleluias. Vamos ser como Esther, como Ruth, como Ana, glória a Deus, aleluias, mulheres de Deus, homens de Deus, tá bom? Vamos ser verdadeiros cristãos, vamos nos arrepender, vamos rasgar nossas vestes diante de Deus. Não é para aparecer para o mundo, não é para aparecer para o seu vizinho, não é para aparecer para o seu pastor, mas vamos rasgar nossas vestes de verdade, as vestes, vamos se entregar diante de Deus. Vamos nos arrepender de verdade. Amém? Então, essa palavra que eu levo para vocês. E a Bíblia fala assim, ó, portanto, a inclinação da carne é morte. Então, irmãos, se a gente se inclinar para a carne, se a gente fizer a vontade da carne, a gente vai morrer. E essa morte aqui não é a morte física, a morte física todos nós teremos. Rico, pobre, príncipes, reis, presidentes, governadores, humildes, todos nós teremos, passaremos pela morte. Mas a morte que está falando aqui é a morte espiritual.
E essa, irmãos, a morte espiritual é terrível. Porque quem morrer espiritual, quem morrer espiritualmente aqui, vai para o inferno. O inferno foi o castigo que Deus deixou. O inferno, nem o diabo manda no inferno. Quem manda no inferno foi Deus. Foi Deus que criou o inferno. E Ele criou para castigar todos aqueles que não obedecerem a Ele. Todos aqueles que não andarem segundo o Espírito. Deus quer que a gente ande em espírito e em verdade. Por isso que Ele mandou essa pandemia. Para a gente parar, pensar e se arrepender. E se hoje o Brasil é o país mais assolado, é porque nós muitas vezes esquecemos de Deus. Muitas vezes estamos preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, preocupados com o dia da manhã, preocupados com a nossa família, e muitas vezes não estamos preocupados com a nossa salvação. A gente acha que a nossa vida só é essa. A gente morreu, acabou, já era. Não, tem a vida eterna, seja ela com Deus ou seja ela com o diabo. Eu prefiro com Deus. E você? Ficam com a paz do Senhor. Amém?